Meus irmãos, foi lido nessa noite Mateus capítulo 5, verso 1, diz a palavra, fala das bem-aventuranças do Senhor, bem-aventurança, fala que o sermão do monte, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele. Os irmãos, observa bem, que o Senhor assentou-se ali ao monte, a palavra diz que Jesus subiu ao monte e assentou-se, seus discípulos aproximaram dele, e havia mais pessoas ali naqueles dias, um grande número, e ele começou a ensiná-los dizendo, o Senhor começou ali a transmitir a sua palavra, ensinar ali, principalmente os discípulos que estavam com ele, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós olhamos pela palavra, bem-aventurado, nós podemos ver, a palavra bem-aventurado significa mais que felizes, porque a felicidade de um sentimento que muitas vezes depende de circunstância externa. Então bem-aventurado refere-se aqui ao bem-estar máximo, se fala do bem-estar máximo e alegria espiritual exclusiva dos que têm parte na salvação do reino de Deus. Os irmãos vejam uma alegria exclusiva daqueles que têm parte no reino de Deus. Então nós estamos felizes, somos mais que felizes, somos bem-aventurados por ter essa riqueza conosco, o Senhor Jesus conosco. Se fala então dos pobres em espírito, nós olhamos pela palavra, a palavra dizendo os pobres em espírito, nós podemos ver também a palavra bem-aventurado referindo-se ao estado abençoados daquele que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, o estado abençoado daqueles, ainda diz claro, que nós podemos ver, pelo seu relacionamento com o Senhor Jesus e a sua palavra, receberam do Senhor Deus o amor, o cuidado, os irmãos, veja, recebemos do Senhor o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária, a presença diária do Senhor. Se fala aqui dos bem-aventurados pobres em espírito, recebemos a presença diária do Senhor, há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebermos devemos viver, isso aqui é importante, como que nós fazemos para receber as bênçãos diárias do Senhor? Devemos viver segundo os padrões revelados pelo Senhor Deus, através nas Escrituras, e nunca pelo do mundo. Então, se nós queremos ser um bem-aventurado, um feliz, nós temos que procurar conhecer as Escrituras e viver segundo os padrões bíblicos, segundo a vontade do Senhor, e nunca pelo mundo. E ainda diz, primeiro dessas condições é ser pobre em espírito, que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, não temos qualquer autossuficiência espiritual, ainda diz que dependemos da vida do Espírito, do poder e graça divino, para podermos herdar o reino de Deus. Então, os irmãos, veja, nós não temos nada de alto divino, nós dependemos completamente do Senhor em tudo. Temos que reconhecer a nossa estrutura, só somos felizes se nós realmente reconhecermos pelo Espírito de Deus, mediante o Espírito do Senhor conosco, que dependemos por completo do Senhor, que a nossa vida é exclusivamente o Senhor Jesus, a nossa felicidade está baseada exclusivamente em nós crermos no Senhor Jesus e procurar viver de acordo com a sua vontade, não diante dos parâmetros desse mundo, mas sim de acordo com a vontade, o que o Senhor requer dos seus filhos, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, que nós procuramos viver de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Nós podemos ver no verso 4, diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Mais uma vez nós vemos aqui, nós podemos aqui ver, bem-aventurados que choram, em que condições nós vamos chorar? Há muitos acham que o crente deve viver chorando, não é bem assim não, para sentir a glória do Senhor, devemos viver chorando, não é assim. Nós vemos claramente, dizendo aqui,
Chorar é contristar profundamente por causa das nossas próprias fraquezas. Nós chorar de reconhecer as nossas fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino da justiça, em comparando com o Senhor Jesus, nós reconhecermos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, lutarmos, chorar, eu quero, Senhor, melhorar, eu quero aproximar mais de Ti, Senhor, eu quero reconhecer mais a minha condição errada, e melhorar perante os Teus olhos. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus, sentir pesar. Você vê, vamos dizer, esse mundo hoje, infelizmente, por conta do mal, quantas ações do mal são aplaudidas pelo mundo, e nós entristecemos. Bom seria se até chorarmos por essas causas. Você vê uma condição, há condições que até nós choramos, quando nós deparamos, vamos dar um exemplo, países aí fora, crianças morrendo de fome, aquele sofrimento, tudo consequência do pecado, tudo consequência, meus irmãos, das ações mal. Então o certo é nós sentirmos, Senhor, só o Senhor para agir, você sentir aquela dor, entristecer pela ação do pecado, chorar por isso. Então diz, é também sentirmos o pesar por aquilo que entristece a Deus, é ter os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus, é ter os nossos sentimentos em sintonia com o Senhor. O que é isso? O que o Senhor não aprova, você sabe pela palavra que o Senhor não aprova, você também não aprova, você diz é mal, isso é uma condição que não é certo. Ter então aqui diz claro, os nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos do próprio Senhor, é sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, é sentir aflição em nosso espírito. E você ver hoje, principalmente, vamos ver pela família, a família hoje, infelizmente, meus irmãos, na mente de muitos, não precisa nem chegar mais ao casamento, é a mente de muitas pessoas, é você olhar para tudo e não aprovar. Você diz, o Senhor não criou dessa maneira, o Senhor Deus não apoia esse tipo de vida. Sempre nós olharmos e sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecendo no mundo. A crueldade, os irmãos, veja hoje, quantas vezes nós observamos e vemos com nossos olhos, os governantes aí, roubando milhões, a classe baixa sofrendo, muitos até passando necessidade. Então você não aceitar a crueldade, uma pessoa está tão cego que ele faz tanta coisa, em alto benefício, sendo que ele não vai usar, prejudicando milhões. Então nós não aceitarmos e reconhecermos que precisamos de quê? De um governo melhor, um governo principalmente para a glória de nosso Pai Celestial. Nós sabemos que dias virão, que o governo será completo de nosso Rei Senhor Jesus. Então da imoralidade, da crueldade prevalecendo no mundo, os irmãos vejam quanta injustiça sendo feita hoje nos últimos dias. Então como cristão, nós não podemos jamais aprovar. Nós sabemos que o mundo está vivendo um caos, principalmente no nosso país. Nós olhamos para o Rio de Janeiro, nós vemos ali a calamidade que se encontra, matando quase muitos policiais sendo mortos. O que é isso, meus? Um assunto que nós jamais podemos aceitar, que o Senhor tenha compaixão daquelas vidas que estão a trabalho. Então o que nós não aceitamos, por que tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? É o mundo jaz no maligno, é o mundo dominado pelo mal. O que eu e você podemos fazer por isso? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é orar. O que nós podemos fazer é pedir ao Senhor Jesus que intervenha, pedir ao Senhor Jesus que trabalhe em nosso país, pedir ao Senhor Jesus que cuida desse país, que deixa o mal, que o mal vinha a ser freado, mas que o nome do Senhor vinha a ser glorificado. Para tudo isso nós temos que sempre se dispor, orar pelo nosso país, orar pelos demais. Por isso que nós temos que contristar, chorar por isso, vermos a situação
que desagrada os olhos de nosso Pai. A situação, as pessoas perdendo o sentimento, as pessoas entrando pela matéria, esquecendo que existe um Senhor vivo e precioso, que pode mudar a história de nosso país, pode mudar as vidas que estão nesse país, pode mudar tudo, somente Jesus o Senhor, amém? Por isso devemos orar, devemos se entristecer com a condição, devemos se entristecer, é dever do cristão. Você reconhece, o Senhor não criou o homem para ser mortos assim, o Senhor deu vida a nós. Quem tem o poder e o domínio da vida é o Senhor, o Todo-Poderoso, não o mal. Por isso a igreja do Senhor não pode conformar com a ação do mal. Nós não podemos aprovar o mal. Temos que renunciar e fazermos a nossa parte. Implorar a presença do Senhor sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Amém? Quantos podem glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Quando nós olhamos, se fala de bem-aventurados humildes. Humildes são tão conhecidos também como mansos. Os irmãos observam bem, quando se falamos de humildes e mansos, nós temos que ver a condição aqui. Diz claro, os mansos são os humildes, submissos diante de Deus. Quem são os mansos? Quem são os humildes? Aqueles que se submetem ao Todo-Poderoso. Tem pessoa que tem uma humildade muito grande, mas ele não tem uma humildade para parar e reconhecer: existe um Senhor vivo e verdadeiro, eu vou crer somente nele que vive e reina. A pessoa não tem humildade para assumir que existe um Senhor o Todo-Poderoso, que enviou seu Filho para a nossa salvação. Uma pessoa dessa humilde, ele deixa de ser humilde, porque ele não aceita, ele não reconhece o domínio de nosso Pai, que precisa governar o nosso ser, governar a nossa vida. Então, olhante da palavra, nós podemos ver, se façam, que acham nele, felizes são aqueles, os mansos ali, felizes são aqueles que acham nele o seu refúgio e lhe consagra todo o seu ser. Que nós venhamos achar no Senhor Jesus o nosso refúgio e consagrar todo o nosso ser. Preocupa-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Você está sempre preocupado com o reino do Senhor, com a obra do Senhor, não preocupado com você. Porque as pessoas se preocupam demais consigo mesmo. Nós temos que preocupar com o reino de nosso Pai, preocupar com a vontade do Senhor em nosso viver. Porque se nós estivermos preocupados com as causas de nosso Pai, lutarmos para estar com Ele, batalharmos para estarmos com Ele, as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? As demais coisas vão ser acrescentadas, você vai ser um abençoado, porque você está indo na fonte que pode perfeitamente te abençoar. Você está na fonte que vem a bênção para a tua casa, a bênção para a tua família, vem exclusivamente de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Os mansos e não os violentos herdarão por fim a vida eterna. Os irmãos observam bem? Os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra, que é a vida eterna. Se fala da vida eterna, nós vamos herdar a terra que o Senhor preparou para nós, Jerusalém celestial. Para isso, meus irmãos, nós precisamos lutar dia após dia, para que o reino do Senhor esteja onde? No nosso viver, amém? O reino do Senhor está na tua vida? Dia após dia você está preocupado com essa igreja aí, você vai subir? É importante nós preocuparmos, irmãos, eu, você, essa igreja aqui, sendo eu, sendo você, essa igreja que vai subir. Muitos estão plegados na denominação, plegado ali, defendendo a sua denominação. Nós temos que mantermos firme no lugar que congregamos, mas temos que olharmos para nós, se o que estamos recebendo da base para nós termos vida eterna, realmente estou aprendendo o que é certo para me reinar com o Senhor Jesus?
que nós tenhamos um cuidado conosco mesmo. Eu não posso ficar aqui na vinda do Senhor. Os nossos irmãos, você não pode ficar aqui na vinda do Senhor. Nós precisamos ter um encontro glorioso com Ele em glória. Amém? Vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Então nós vemos aí, se falando dos humildes. Agora, quando nós olhamos pela palavra, o verso 6 se diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Irmãos, veja a benção. Se fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui está uma riqueza muito grande para os filhos do Todo-Poderoso, a pessoa ter fome e sede de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão da Montanha. A condição fundamental para uma vida santa, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. A condição fundamental na vida de um cristão. Você não quer ficar aqui, na vinda do Senhor Jesus? Você não quer enganar você mesmo? Não enganar você mesmo. Porque se nós não servirmos o Senhor com sinceridade, nós estamos enganando a nós mesmos. Precisamos ter fome e sede de justiça. É o que o Senhor Jesus diz, Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós lutamos, meus irmãos, dia após dia, para buscar o reino do Senhor. Que dia após dia nós tenhamos uma preocupação: como eu estou aos olhos do Senhor? Como eu estou vivendo aos olhos de meu amado? Como está o meu amado comigo? Como eu estou com Ele? Isso é importante. Por isso que é importante você lutar para honrar o Senhor Jesus em tudo na tua vida. Lute para honrar, lute para glorificar, para que no momento da sua vinda nós estejamos com Ele em glória. Amém? Vamos fazer glória a Deus? Glórias ao Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Que o nosso viver seja para louvor do nome do Senhor. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Irmãos, veja, falando em fome de justiça, essa fome, tal fome é vista em Moisés, exemplo para nós, homem que teve fome de justiça. Davi, o apóstolo Paulo. Os irmãos observam bem, foram homens, citamos alguns, são vários, podia ter citado muitos outros, mas citamos alguns. Moisés. Os irmãos, vejam a fome de justiça que Moisés teve, deixar tudo, de ser um faraó do Egito, deixou tudo. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus. Davi, exemplo de Davi, humilhou diante das suas falhas, das suas imperfeições, dos seus erros, do seu pecado. Ele humilhou: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Os irmãos, veja, fome e sede de justiça. Ele reconheceu que quem podia pagar os seus pecados, somente o Senhor, o Todo-Poderoso, somente o Senhor que podia perdoar. Ele diz: eu me lanço nas mãos do Deus vivo, prefiro cair nas mãos do Deus vivo. Então nós vemos aqui Paulo, outro grande exemplo, fome e sede de justiça, um fariseu, fome e sede de justiça, lutou pelo nome do Senhor Jesus, foi chicoteado várias vezes, apedrejado, enfrentou tudo, fome, sede, sofrimento, fez tenda ali para se manter, mas com a fome e sede de justiça, tudo quanto ele fazia é pouco pelo que está preparado para mim em glória. Amém? Tudo que nós passamos no planeta Terra, sofrimento, as dificuldades, meus irmãos, é pouco pela glória que está esperando os filhos do Todo-Poderoso. Amém? Quantos estão alegres saber da glória que está esperando nós? Dê um glórias ao Senhor bem alto. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos
Aleluia, que assunto maravilhoso falar da glória do Senhor. Estamos falando às terça-feira sobre a glória do Senhor. É demais a glória do Senhor para os filhos do Todo-Poderoso, aleluia. Nós podemos observar claramente o estado espiritual do cristão durante toda a sua vida depende da sua fome e sede da presença de Deus. Os irmãos observaram bem? Quantos param no meio do caminho? Quantos abandonam o Senhor? Depois joga desculpa na igreja, joga desculpa no irmão, joga desculpa no pastor, uma mil desculpa, mas a realidade é tudo o que está escrito aqui, aleluia. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida depende da fome e sede da presença de Deus. Não vou citar os versos, não era tempo. Deuteronômio 4:29, depende da sua fome e sede do Senhor durante toda a sua vida. Se você tem fome e sede do Senhor, você aprende cada dia com o Senhor, você aprende a não abrir mão, você luta diante de toda a dificuldade, você coloca sempre no seu propósito: eu vou vencer, porque o Senhor peleja por mim, o Senhor batalha por mim. E se fala também da palavra do Senhor, você ter sede de conhecer a palavra de Deus, sede da palavra do Senhor, Salmo 119, e da comunhão com Cristo, você manter aquela comunhão gloriosa, você olhar para a sua vida e dizer: Jesus é o meu amigo precioso, Jesus é o meu Senhor, é Ele que cuida de mim dia após dia, da sua justiça e da volta do Senhor Jesus. Você está sempre olhando e dizer: o meu amado prometeu que Ele ia para a casa de meu Pai, de nosso Pai Celestial. Vou voltar para a casa de meu Pai, mas voltarei para vós, voltarei para vós. Nós vemos São João 14, relata esse assunto claro. O que acontece? Irei para a casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: vou lá preparar lugar, e quando tudo tiver preparado, eu voltarei para vós. Qual o objetivo nosso? O objetivo do cristão é aguardar o Senhor Jesus cada dia. O objetivo do cristão é você lutar, que Ele venha hoje, que venha daqui a 50 anos, mas é você estar preparado hoje, é você estar atento hoje. Se Ele vier individualmente para mim, ou que vier para você, que você possa dizer: glórias ao meu amado, eu vou estar com Ele em glória, amém? Que esse seja o objetivo de todos nós. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Será um dia de glória para os filhos do Todo-Poderoso, aleluia. Então o que se fala, quando nós olhamos para os que têm fome e sede de justiça, aleluia, a fome que o cristão tem das coisas de Deus. Os irmãos observam bem, observe esse assunto aqui, é muito importante. A fome que o cristão tem das coisas do Senhor pode ser destruída pelas preocupações desse mundo, pelo engano das riquezas. Tem que ter cuidado com as preocupações desse mundo e com o engano das riquezas, pela ambição, pelas coisas materiais, pelos prazeres do mundo, e por deixar de permanecer em Cristo. A pessoa deixa de permanecer em Cristo. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, meus irmãos. Nós podemos adquirir, ser a pessoa mais rica desse planeta Terra. Vamos dar um exemplo: Bill Gates, com toda a sua riqueza, diante dos olhos do Senhor, não tem valor nenhum, porque se ele partiu aqui hoje em glória, como está a sua casa espiritual? Se ele não dedicou ao Senhor, não é salvo. E para um cristão que muitas vezes não tem, vamos dizer, posse nenhuma nessa terra, mas se partiu, tem uma riqueza em glória, vai reinar com o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Essa é a vitória, meus irmãos, para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, se você tem riqueza, amém. Se você está adquirindo, amém. Mas sempre preocupa, realmente o primeiro lugar é do Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus está em segundo plano?
Se estiver em segundo plano, você corre o risco de ficar aqui. Então lute para que o Senhor esteja em primeiro lugar de nossas vidas, amém? Tenha fome e sede de justiça. Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Quando nós olhamos pela palavra, vemos aí o verso 7, bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado, mais que felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para os que sofrem por causa do pecado ou de aflição. Quantas vezes nós sofremos? Você vê uma pessoa, dá um exemplo. Nosso irmão que há poucos dias estava aqui, infelizmente, rendeu ao mal, volta de novo para as drogas. Você sente dó, você sente, às vezes nessa noite fria, você fica assim preocupado, por quê? A pessoa não luta para estar com o Senhor. Quando nós vemos quantos ali em São Paulo aparece, aqui em Itajubá, na beira do rio, lotado de vida das drogas, você faz por quê? A pessoa não mantém uma mente firme no Senhor. Você sente na alma, dá uma noite fria, às vezes eu estou lá orando para deitar, e eu fico pensando, mas por que a pessoa faz isso? O Senhor é tão especial, tão precioso, a pessoa não lida certo, deixa mentira, vive com mentira. Por que essas pessoas caem? Porque não são sinceras. Tem pessoas que têm prazer, meu irmão, até crente, é uma vergonha dizer, mas tem crente, ele tem prazer de mentir. Esquece que quem mente é filho do diabo. Não observa. E tem crente dentro da igreja, se participa até de ceia, mas tem prazer de mentir. Depois você vê uma pessoa dessa caída, por quê? Não é sincero, mente. Por que não leva as coisas com seriedade? Você já está lutando contra o inferno, está lutando contra o mal, o adversário quer nos destruir. Você falando a verdade, já não é fácil para vencer o inferno. E falando a mentira, você se torna presa do mal. Por isso que o cristão, você não deixa a mentira reinar na tua vida. Não deixa o adversário reinar na tua vida. Que crente que mente, mais hoje, amanhã, mais amanhã, leva um tombo. Então nós temos que levar a nossa vida a sério. Nossa luta é contra o inferno, é contra esse mundo pecaminoso, é contra o mal que quer nos destruir. Mas você reconhece, o Senhor cuida de nós, desde que nós falamos a verdade, desde que nós damos lugar ao Espírito do Senhor, desde que nós praticamos a verdade. Quando você pratica mentira, saiba que você é um filho do mal. Então temos que reconhecer, e o Senhor diz claro, uma fonte de água doce não produz água salgada. Nós somos do Senhor ou somos do mal? Então não deixe o mal reinar na vida de vocês, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. É o que eu digo, muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, você está dando total apoio, a pessoa com mentira, depois você vê lá fora caído, por que mentiu tanto? Muitas vezes você está engolindo a mentira dele, você está ensinando, fala contra a mentira, tudo, e a pessoa está usando, está mentindo. Esquece, meus irmãos, que a palavra diz, o que usa de engano não permanece na casa do Senhor. É a palavra, está escrito. Por isso o cristão tem que lutar com seriedade. Lutar, é o que diz a palavra quando nós olhamos claramente. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Você conduz, você procura conduzir as pessoas. Vamos lá, Jesus, muda a tua vida, o Senhor transforma você, dedica. Nós temos exemplo de nossos irmãos que viviam na lama, hoje trabalham no nosso meio, são uma benção. Temos exemplo de nossos irmãos que o Senhor mudou tudo, vivia em alcoolismo, caído, outros até nas drogas, o Senhor libertou de tudo. Tem exemplo de nossos irmãos, o Senhor muda, mas a pessoa precisa ter fome, sede, justiça e abandonar o pecado, abandonar o erro. Você quer ser um vencedor? Não deixe o mal reinar na tua vida. O que acontece? Quando você precisa de alguma coisa, você chega na presença do Senhor Jesus com confiança. E mesmo assim nós somos provados,
Mesmo assim nós somos provados, não quer dizer que eu quero isso, o Senhor vai me dar. Muitas vezes o Senhor nos prova, para ver até onde nós suportamos. Até onde nós suportamos. O Senhor prova para ver se realmente os seus filhos são sinceros aos seus olhos. E nem sempre também, se não é do agrado do Senhor, Ele não nos dá. Então nós temos que permanecermos firmes no Senhor, dia após dia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Sendo misericordioso para com os outros. Nunca também desanime. Você já falou com uma pessoa 100 vezes para ele vir para a igreja, aceitar Jesus, que o Senhor muda a vida dele. Eu já falei muito, não vou falar mais. Fala 1000. Falei 1000, fala 10.000. Enquanto a vida, meus irmãos, fale do Senhor Jesus para a pessoa. Desde que a pessoa tenha educação, receba a palavra, tenha humildade para receber. Fale 1000, fale 10.000. Não canse. Que exemplo de irmãos no nosso meio, que eu já falei demais, e hoje pela misericórdia de Deus está aqui, não abença, não alegra. Quantas vezes eu parei e cobrei, quantas vezes eu cheguei para ele e falei, e hoje está no nosso meio. Então você alegra. Nunca foi perdida as palavras que nós transmitimos, porque essa palavra é viva e poderosa, amém? Quantos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Olhamos para o verso 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração. Os irmãos, veja, eu acabei de dizer, não deixe o pecado reinar na tua vida, não deixe a mentira reinar na tua vida. Os puros de coração que vão ver o Senhor. Então tem que ter mudança? Tem. Os puros, se fala os limpos de coração, são os que foram libertos do poder do pecado, mediante a graça do Senhor. Fomos libertos do poder do pecado, mediante a presença do Senhor Jesus conosco, e que agora se esforçam, sem medir sacrifício, com dolo, sem medir sacrifício, para agradar e glorificar a Deus, serem parecidos com Ele. Você luta, você batalha, sem medir sacrifício, para agradar o Senhor. Uns dias está chovendo, está frio, você luta, arruma, não vou para o templo, o Senhor me escolheu, Ele não me rejeitou, Ele abriu o meu entendimento, Ele me deu essa oportunidade santa de ser dEle, Ele me deu esse milagre glorioso, que é a salvação. E salvação é milagre, meus irmãos. Salvação se fala em ato de milagre. Vamos dizer, só para você entender o que é salvação. Vamos dizer que tem uma represa aqui, uma pessoa está afogando, a pessoa, você vê que a pessoa está ali já quase morrendo, quando ele está boiando ali, nossa, a pessoa está morrendo, você junta pelos cabelos, não dá nem para juntar mais, que a pessoa está todo perdido, você tira ele fora da água, a pessoa vai dizer, você me salvou, eu já estava morto, já tinha perdido o controle, só vi meus cabelos boiando, você me arrancou pelos cabelos ali, você me livrou. Assim éramos nós estávamos perdidos nesse mundo sem Jesus, cego diante da verdade. O Senhor Deus lançou a sua mão poderosa, tirou nós desse mundo pecaminoso e firmou nossos pés sobre a rocha, que é o seu Filho glorioso, amém? Essa é a vitória para todo cristão. Você recebeu de nosso Pai a salvação, você recebeu o livramento do tormento eterno, da segunda morte. Você é um abençoado, porque quem te escolheu foi o Senhor Deus, quem te escolheu foi o Senhor Todo-Poderoso, para você seguir os passos de seu Filho glorioso, o Senhor Jesus. Você está alegre com isso? Glorifica o Senhor, bem alto. Está muito fraco esse glória a Deus. Toda a igreja, glórias a Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, aleluia. Então, quando nós olhamos para os limpos de coração, nós podemos ver, aleluia, procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem, procura ter a mesma atitude interior que o próprio Senhor tem, amor, a justiça, amor à justiça, observa bem, procura ter a mesma atitude que o Senhor Deus tem, amor à justiça, observa agora,
ódio ao mal, se não aceitar o mal, não apoiar o pecado, não aceitar o mal. E diz, seu coração, que inclui mente, aqui quando fala em coração na Bíblia, inclui a mente, a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus, viver em harmonia com o Senhor, com o Espírito de Deus. Você procurar provar o que o Senhor aprova. O que o Espírito Santo aprovar, você aprova. O que Ele rejeitar, você rejeita. Ainda diz, somente os limpos de coração verão a Deus. Os irmãos observaram bem? Somente os limpos de coração. Os de coração puro, aleluia. Diz, os puros de coração, os limpos de coração verão o Senhor. Ainda diz, aleluia, ver. O Senhor Deus significa ser. Aqui ver a Deus significa ser seu filho e habitar sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Que a presença do Senhor venha habitar em nós, tanto agora como no seu reino futuro. No seu reino futuro nós estaremos com o Senhor Jesus. A presença do Senhor vai estar conosco no futuro, mas que a sua presença esteja conosco agora, amém? Que a presença do Senhor Jesus possa estar mais e mais na sua vida. Isso é importante, irmão, sabe o que? Na tua casa, lá na tua casa, sempre ora, e diga claro para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero o Senhor aqui. Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha casa. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor aqui, fique comigo. A minha proteção e a minha segurança é somente o Senhor que vive e reina, amém? Aprenda a pedir para que os irmãos sejam abençoados, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Quando nós olhamos o verso 9, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós podemos ver o verso 9 agora, bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Se fala aqui dos pacificadores. Os pacificadores são aqueles que reconciliam com Deus. Os pacificadores reconcilia com o Senhor, tem paz com Ele mediante a cruz. Mediante a cruz, você reconhece o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, perdoando os nossos pecados. Tem paz com o Senhor mediante a cruz. E agora se esforçam, observe bem, agora se esforça mediante seu testemunho e sua vida, para levar outras pessoas, inclusive seus inimigos, a paz com Deus. Até mesmo a pessoa que te prejudicou, que eles se convertam, que eles sejam salvos. Não queremos, meus irmãos, a destruição de ninguém. Vamos dar um exemplo: as pessoas que tentaram aí nos matar, que o Senhor tenha compaixão deles, salva eles. Que o Senhor tenha misericórdia, salve. Que eles paguem diante a lei da terra, que eles paguem pelas consequências que eles fizeram, mas do outro lado, que o Senhor tenha misericórdia e salva eles, amém? Esse é o desejo do nosso coração, que eles sejam salvos. Pastor, mas o senhor não tem ódio contra eles? Jamais eu tenho ódio, eu tenho pena. Às vezes dá uma noite fria, eu fico pensando, mas a pessoa lá nas grades, sem necessidade, porque não aceitou a verdade. A pessoa tentou nos enganar, tentou vir com engano no nosso meio, usada pelo mal. Tinha necessidade de tudo isso? Não tinha, mas são pessoas usadas pelo maligno, que são dignas de pena, amém? Que o Senhor tenha compaixão dessas vidas e salve. Não temos mal contra ninguém, o que nós temos é amor pelas vidas. Reconhecemos que o ser humano é escravo desse mundo pecaminoso, do adversário, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está por conta do mal, bem claro, por pouco tempo. O Senhor Jesus está vindo. O Senhor Jesus está vindo buscar quem? A sua igreja. Só pare e pensa um pouquinho. Com a mornidão espiritual, com engano espiritual dentro das igrejas hoje, se o Senhor Jesus vir, quantos vão subir? Quantos evangélicos vão subir? Quantos vão ficar? Por isso, meu irmão, sirva o Senhor Jesus para você subir. Sirva o Senhor Jesus para encontrar com Ele em glória.
Não sirva o Senhor jamais com brincadeira ou engano. Sirva o Senhor Jesus de perto. Se Ele vier, você tem uma segurança gloriosa. Eu vou estar com meu precioso Senhor Jesus em glória. Amém? Lute para isso. Lute com seriedade. Nunca aprove o erro nem o engano, até no meio evangélico. Não aprove. Está fora da palavra? Tá, não aceita. Que se você aceitar, você se corrompe, não aceita. Então vamos manter firmes os nossos compromissos aos olhos do Senhor. Falamos dos pacificadores, agora vamos para os últimos versos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, aqui fala, quando nós olhamos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se você é perseguido porque você gosta das coisas certas, você é perseguido porque você gosta, você quer levar as coisas a sério, feliz é você. Feliz é você, mais que feliz é você. Bem-aventurado, a palavra diz claro, perseguido por causa da justiça, perseguido por causa do Senhor Jesus, porque você não aprova as ações desse mundo pecaminoso, você não aprova as coisas do mal, você é perseguido. Então feliz é você. Se alguém te criticar no teu lar, na tua casa, pela tua postura de você servir o Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor, amém? Glorifica o nome do Senhor, porque você leva a sério a tua vida espiritual, porque você reconhece que tem um lugar de glória para os filhos do Todo-Poderoso, e jamais podemos brincar, amém? Jamais podemos nos enganar a nós mesmos. Então diz, bem-aventurados serão vocês. Olha o que o Senhor Jesus diz agora, o verso 11, vai encerrar. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. É o que aconteceu conosco, todo tipo de calúnia, tenta levantar. Mas o que diz, alegre-se, regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Alegra-se. E diz a palavra, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quanta perseguição sobre os profetas que vieram antes de nós. Quando perseguição, Isaías, meus irmãos, chegou a ser cerrado ao meio. Olha a perseguição, cerrado ao meio. Segundo os comentaristas, diz que o apóstolo João foi jogado até num tacho de azeite fervendo. Os irmãos, veja, Paulo apedrejado, ali jogaram, não chegou a matar, mas apedrejaram ele. Estevão apedrejado até a morte. Quanta perseguição dos homens que falaram a verdade. Mas importante, meus irmãos, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a nossa vida, e podemos ver pela fé o Senhor Jesus vindo, e nós encontramos com Ele em glória. Tudo quanto nós enfrentarmos nesse planeta Terra, para confessar esse nome é pouco. Tudo quanto você passar de perseguição, tudo é pouco, pela glória que está aguardando os filhos do Todo-Poderoso, amém? Quantos podem dizer aleluia? Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia, amém? Que o Espírito Santo fale melhor com você. Lute para servir o Senhor de perto, para nós estarmos com Ele em glória, amém?